Olá a todos os estudiosos das lições da Escola Sabatina, que na verdade é um curso sobre a Bíblia, né? Baseado na Bíblia, para nos prepararmos para sermos cidadãos do reino celeste. Uma coisa parecida mais ou menos como a seguinte: suponha que você está morando numa cidade qualquer aí do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da Europa, ou sei lá onde que estão ouvindo, e vai se mudar para uma cidade que é a melhor cidade do mundo. Lá não tem violência, lá não tem desemprego, lá não tem doença, todo mundo se cuida, né? Se tem doença, tem pouca coisa. É um lugar assim quase perfeito. Aqui na Terra, vamos dizer, eu nem sei se existe um lugar desse. Porém, para viver lá tem regras, né? Você tem que se preparar para viver ali. Então, você recebe as orientações, o manual, né? Ou a constituição dessa cidade. Você vai ter que passar por uma prova, etc., para poder viver lá. Bom, a Bíblia é um manual sobre como sermos cidadãos do reino de Deus. Esse sim, um reino perfeito. Então, estamos aqui estudando, esta vez aqui a lição número 3, a condição humana. Como que nós nos encontramos? Ou seja, em que situação nós estamos? Não é? Isso aqui é a lição número 3, do dia 14 a 21 de outubro. Estou um pouco atrasado, não escrever as lições, mas sim não fazer esses vídeos. Os vídeos dão um certo trabalho para fazer. Não é só gravar aqui, assim. Tem que revisar tudo, tem que reler tudo, relembrar tudo. Depois tem que transferir para o computador, tem que editar um pouquinho pelo menos. Aí tem que colocar na internet, aí tem que linkar na página, etc, etc, etc. Bom. Santíssimo e poderoso Deus, seja conosco nesse estudo onde nós descobriremos melhor o que nós somos, a nossa condição em que nós estamos, para que saibamos aonde recorrer e que assim o façamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então aqui diz o seguinte, Romanos 3, versículo 23. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Menos um, Jesus Cristo. Né? Os outros todos. E todos dependem de Jesus Cristo. Essa que é a grande questão. A situação do ser humano é assim, ó. Vamos dizer assim, eu posso ser melhor que Beltrano. Ciclano pode ser melhor que eu. O fulano pode ser melhor que Ciclano. Alguém outro lá pode ser melhor que esses todos. Porém, todos são pecadores. Então, um ser melhor um pouco que o outro, ou ser mais que o outro, ou não ser estuprador, ou não ser assaltante de banco, ou não ser matador de aluguel, esse tipo de coisa, não faz diferença alguma. Todos estão destinados à morte, todos são pecadores. Então, porque eu não sou uma pessoa violenta, etc., isso não diz nada. Que bom que não é violento, mas que ruim que é outras coisas. Porque se existisse alguém aqui na Terra que, tendo nascido pecador, nunca tivesse pecado, já teria algum mérito, mas não para reivindicar a salvação. Mas enfim, esse seria bem melhor que os outros. Não é? Mas já começa tudo errado, nós já nascemos pecadores, nós já nascemos com tendência ao pecado, e antes que nós tenhamos capacidade de usar nosso livre-arbítrio, nós já somos maus, né? Crianças. Como você pode dizer que uma criança tem maldade? Tem. A criança é egoísta, né? Aquelas coisinhas pequenininhas, fofinhas, etc e tal, lá. Dá uma boa olhada, né? Porém, crianças são muito melhores que nós, adultos.
E os adultos jovens são bem melhores que os adultos de 67 anos como eu, que já acumularam uma experiência de maldade, porque nesse mundo você tem algumas experiências boas, porém são muitas as experiências. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que glória é essa? A glória de Deus. Não é? Aqui fala. Não é? Que glória é essa? A glória de Deus é a sua perfeição. Mas isso está na parte de segunda-feira. É a sua capacidade de amar a nós. É a sua capacidade de nos perdoar. É a sua capacidade de fazer, de elaborar os planos mais incríveis. Ou o plano mais incrível para salvar-nos da morte eterna. Isto é a glória de Deus. Não é? É o seu grande amor. Porque Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Não é? É mais que ter. Então todos carecem do amor de Deus. Todos carecem da bondade de Deus. Todos carecem da misericórdia de Deus. Enfim, todos carecem da glória de Deus. Também alguns dizem que a glória de Deus éramos nós, quando éramos semelhantes a Deus. Sim, é verdade. Por quê? Porque também tínhamos o caráter de Deus. Éramos como Deus, não éramos Deus. Não éramos deuses. Não sabíamos criar outras criaturas, etc. Mas éramos bons. Depois do pecado, perdemos essa glória. Porém, aqui se refere mais à sua capacidade. A capacidade que Deus tem de fazer o bem, de resolver os problemas, de gerar soluções onde todo mundo pensa assim, bom, aqui não tem mais jeito. Todo mundo, quem todo mundo? Imagina o universo, pensa ali no dia da queda. O universo soube. Caíram, Adão e Eva lá, etc. Lá. Como hoje acontece, por exemplo, foi ontem, né, em Minas, ali, um sujeito ateou fogo nas crianças numa creche, ali, numa escolinha. E morreram vários, que sofrimento, os que não morreram estão sofrendo, os pais dos que morreram estão sofrendo, os pais daqueles que estão hospitalizados estão sofrendo, e os pais daqueles que não aconteceu nada também estão sofrendo. Sofrendo pelos outros, sofrendo pelo risco do seu filho, essas coisas, toda essa coisa maluca. Não é? Então, que situação é essa? Que coisa mais maluca é essa? Fazer o mal para as pessoas. Não é? Bom, Paulo aqui diz, né, que todos carecem da glória de Deus. Então, porque todos pecaram. Não há um justo sequer, diz lá em Romanos 3, capítulo 3, versículo 10, né? Em Romanos 3, 10 a 18, resumindo, diz ali que ninguém entende nada de coisas boas. Estou me lembrando uma coisa agora, daqui a pouco eu vou falar. Ninguém busca Deus. O que nós vamos à igreja, etc. Tal, lá, isso é um arremedo, sim. E Deus, tá bom, é o que você sabe fazer. Todos se extraviaram, né? Eu anotei aqui. Ninguém faz o bem. Somos comparáveis a áspides, a cobras venenosas, traiçoeiras, silenciosas, que vêm por trás. Né? Todos nós somos especialistas e cada vez mais em derramar sangue. O que se mata nesse mundo, nesses últimos dias. Agora eu lembrei de novo daquele caso de Minas ali, das crianças, não é? Mas também lembrei, acabo de lembrar, dos mísseis que o Kim Jong-un da Coreia do Norte está fabricando ali, as bombas atômicas que ele está fabricando lá, né? Dos aviões de guerra, dos tanques de guerra, que se gasta nisso mais de $1 trilhão por ano. Isso é especialidade em derramar sangue. Né? Dos desvios que se faz aqui no Brasil, esses dias, um dos procuradores da República, né? Ele diz o seguinte: de onde sai o custo para pagar as propinas, etc. Vou dizer, de onde sai? Sai dos buracos dos asfaltos, sai dos acidentes que acontecem porque esses buracos não foram fechados, né? Sai da falta de pontes, sai da falta de saúde, que o povo está morrendo nas filas, sai da falta de educação,
né? Sai da falta de segurança, etc. Tal. É porque falta dinheiro ali, tiraram dali e botaram no seu bolso. Isso é derramar sangue, né? É matar gente, é fazer gente sofrer. É os velhinhos que ficam na fila ali e muitos deles morrendo nos hospitais porque não tem atendimento. Mas não tem atendimento por quê? Porque alguém passou a mão. Isso é derramar sangue, está aqui escrito. Não é só pegar a faca e cravar nas costas de alguém, não. É privar alguém de soluções que já existem, mas que não podem ser aplicadas porque alguém desviou. E assim vai, né? Aqui diz assim, o poder de Deus para salvar. Né? Paulo disse assim, Romanos 1, versículo 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar de todo aquele, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bom, o que significa esse texto? Paulo sofreu muito na carne por causa de Jesus. Né? Os romanos viam a cruz como loucura, né? Coisa maluca. Porque para a cruz só iam aqueles que eram os piores, os que não tinham condições de viver em sociedade, os traidores do império, os perigosos, e Jesus. Todos os outros não prestaram. Um deles se arrependeu. Né? E um deles foi bom, Jesus. Né? Os judeus viam a cruz como tropeço, vergonha, etc. Hoje, os cristãos, que são parte significativa da humanidade, veem a cruz como vitória. Jesus mudou o conceito de cruz, porque o conceito de cruz era extremamente negativo. Hoje, a cruz é vista como o caminho da salvação. Né? Até Jesus disse, cada um que quer seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, Jesus veio, nasceu como um ser humano, nunca deixou de ser divino, porque não tem como Deus deixar de ser Deus. Deus é eterno, não vai existir sempre, existiu sempre. Mas Jesus se tornou um ser humano, viveu aqui entre nós como ser humano. As provações teve que enfrentar como ser humano, não como Deus, senão seria fácil. E morreu o Jesus ser humano, não Jesus divino. Não deixou de haver Deus durante quase 3 dias, até o terceiro dia, não. Morreu Jesus humano. Isso é uma coisa incrível. Eu não sei nem explicar direito como que era 2 em 1, nesse caso. Jesus divino e Jesus humano. Bom, o que importa aqui é que Ele veio, morreu por nós. Eu não sei explicar, e não preciso explicar, o que seria se Jesus humano tivesse falhado. O que seria de Jesus divino? O que seria de Deus, do Espírito Santo, do governo de Deus? Isso um dia até quero perguntar. Né? Como é que seria isso? Mas me causa arrepio. Que bom que não aconteceu isso. Né? Então todos pecaram e o poder de Deus está aí para salvar. Né? A cruz foi o caminho de salvação. Pois bem, aqui a lição fala do início do século XX. Né? Eu vou falar também até do início do século XXI. O início do século XX foi chamado de Belle Époque, uma expressão francesa, ou seja, a tecnologia no final do século XIX se desenvolveu muito. Começaram a surgir os primeiros automóveis, né? Locomotivas, máquinas, energia elétrica, telefone, né? A luz, né? Vários equipamentos. Então houve um salto tecnológico que fez com que o novo século se iniciasse assim, caramba, agora sim vamos ter um mundo de paz, um mundo maravilhoso, coisa linda. Não terminou a primeira década. Começou a Primeira Guerra Mundial em 1914. Né? Não terminou a segunda década, eu queria dizer. Pensando na segunda, eu disse primeira. Né? E depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, porque quanto mais o ser humano se torna capaz de produzir, mais ele produz coisas boas, porém também coisas de destruição. Né?
E como é que começou o século XXI? Foi a mesma coisa. Lembra como é que foi a década de 90, a última década do século XX? Os bancos se uniram, se descobriu, se decifrou o genoma, houve a internet, né? Grande progresso econômico, caiu o muro de Berlim, a União Soviética caiu, a medicina desenvolveu muito nessa década. Enfim, tinha uma quantidade de coisas inéditas, ou que se desenvolveram muito nessa década. Foi a década da união das igrejas, também começou a união das igrejas. A década de grandes pregações, etc, etc, etc. Coisas boas, muito coisas boas. Bom, no século XXI, né, o que está nos prometendo? Estamos vendo cada vez mais medo, cada vez mais violência, né? Caíram as torres gêmeas, derrubaram as torres gêmeas, mais perigoso. Me lembro que as primeiras vezes que eu voei de avião, era com os aviões da Varig, eles davam facas, garfos, etc e tal, de inox, né, que a gente recebia, facas grandes de inox, cabo pesado, aquele etc e tal, lá, pratos, tudo, nada de plástico, de copos de vidro, coisa linda. Agora é proibido levar uma gilete junto com o avião, né? Aí se pega, né? Um canivetezinho, um cortador de unha, nada pode levar. Vê que situação nós chegamos no século XXI, né? Ninguém confia um no outro, tá desse jeito. Pois bem, então isso é progresso? Vamos ler aqui Romanos, o capítulo 2, não, 1, 22 e 23. Está aqui já marcado. Opa, abriu em Mateus, vamos lá em Romanos. Aqui está Romanos 1, 22 e 23. Aqui tem uma lista de pecados. Eu não vou ler tudo isso aqui, né? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus em Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora vou ler mais um outro trecho aqui, de 28 e diante. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, que falou acima, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda imundície, de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, etc, etc. Isto é a descrição dos nossos dias. Vou fazer uma pergunta ousada. Deve ter poucos políticos lá em Brasília que não se enquadram nisso. Bom, isso é progresso. Que progresso é esse? Que bela época foi aquela. Que progresso temos no século XXI. Cada vez mais tecnologia, cada vez mais equipamentos para salvar vidas, etc. Para combater câncer, etc. E tal. E estamos vivendo cada vez com mais medo. E cada vez mais inseguros. E cada vez pior. Cada vez mais doenças psicológicas, né? Depressão, etc. Cada vez mais violência. Bom. Então, a tecnologia do ser humano não é a nossa salvação. Vamos apurar aqui para chegar nos... O que os judeus e os gentios têm em comum? O que eles têm em comum? São todos pecadores. Vou passar rápido por essa aqui. Todos são pecadores. Não adianta os judeus julgar o gentio. Tu é gentio, tu é inferior também. Não adianta o adventista dizer que eu tenho a verdade. Não, porque também o adventista é pecador. Todos. Né? Não adianta ser pastor adventista e dizer... e dar conselho para os outros, porque os outros e ele são tão pecadores um quanto o outro, né? São muitos deles manipuladores. Então estamos todos na mesma situação. Se eu sou pecador, que utilidade tem eu julgar alguém outro? Que eu, pecador, julgar outro que também é pecador? Que credibilidade tem esse julgamento? Se eu disser para minha mulher, ó, tu faz tal coisa errada. Bom, isso até posso dizer. Ajudar ela a superar, assim como ela faz comigo, etc. É bom isso.
Porém, julgar ela, olha, você está perdida por causa dos teus erros, eu não posso fazer. Por quê? Porque eu também estou perdido. Desse jeito, não é? Então, um que está perdido, um que erra, um que peca, não pode julgar outro que também erra e peca. Geralmente nós somos hipócritas, ou seja, nós trabalhamos assim. Bom, nesse aspecto, vamos fazer uma situação real. Eu já sou vegetariano, sei lá, deve fazer uns 15 anos ou mais, né? Então, nunca tomei voto de ser vegetariano, mas sou por natural. Um dia desses parei de comer carne, e daí eu não comi mais, só isso. Eu não posso julgar aquele outro que não é vegetariano ainda, ou que nunca vai ser. Por quê? Porque em ser vegetariano tudo bem, estou certo. Mas em outras coisas, que ele faz correto e eu não. Então o que adianta, né? Um pecador julgar o outro. O que nós temos que fazer? Um admoestar o outro, um ajudar o outro. Porque eu preciso de ajuda em vários aspectos, onde são meus pontos fracos. E o outro precisa de ajuda onde eu sou meus pontos fortes, que eu posso ajudar ele. E ele vai poder ajudar nos pontos fortes dele, que eu sou fraco. Pronto, é assim que tem que ser, né? Então nós somos todos pecadores. Começou a lição assim e assim ela está terminando. Agora temos aqui, enfim, o Evangelho do Arrependimento. Né? O que se diz aqui? Pois bem, o que é arrependimento? Arrependimento é uma sensação ruim que gera um desejo de não mais praticar aquilo que vinha praticando e que não presta, que é contra a lei, que é contra a vontade de Deus. Logo, se ele está arrependido de praticar más obras, ele vai ter o desejo de praticar boas obras. Esse desejo, como nós estamos estudando exaustivamente, eu vou repetir aqui mais uma vez, isso não é o que nos gera a salvação. A salvação já nos foi oferecida por Deus, certo? Porém, uma vez que nós aceitamos o perdão, isso quer dizer que nós nos arrependemos, isso também quer dizer que nós não vamos mais querer praticar aquelas obras que geraram culpa em nós. E sim que nós vamos querer, de agora em diante, praticar obras da lei, né? Para continuar salvos. Se alguém, veja bem, se alguém foi perdoado e nunca mais peca, dali em diante ele está salvo. Né? Ou pode ser dizer diferente, salvo até o dia que peca de novo, daí precisa tudo outra vez, perdão, arrependimento, etc. Então é simples. A nossa lição dessa semana enfatizou no seguinte: não tem ninguém que nunca tenha pecado, não tem ninguém que seja bom, não tem ninguém que não precise de perdão. Todos nós precisamos. Que a gente possa ser conscientizado disso, porque eu não sou melhor que ninguém. Aliás, eu até posso ser melhor que muitas pessoas. Mas não, como falamos no início, isso não me dá vantagem alguma. Sou pecador também. Santíssimo e poderoso Deus, ajuda-nos a caminharmos junto com nosso Cristo, nosso Salvador, e aceitarmos o perdão e sermos salvos por Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.